Em uma reviravolta surpreendente, sussurros de tensão estão surgindo na casa dos Zuckerberg. Priscilla Chan, conhecida por sua força tranquila e apoio inabalável, agora se vê no centro das especulações. Estou aqui porque me disseram que seria bom para o CCI, afirmou, sugerindo que sua presença era puramente profissional. Nada mais. À medida que a obsessão de Mark Zuckerberg pelo metaverso se aprofunda, relatos indicam que seu casamento pode estar enfrentando desafios inesperados. Será este o ponto de ruptura para o casal que antes parecia inseparável? Vamos explorar a história por trás de suas palavras. Isso pode mudar tudo. Antes de mergulharmos nos últimos desdobramentos sobre Priscilla Chan, vale a pena entender como o mundo a enxerga. Uma figura tanto admirada quanto controversa, Priscilla Chan sob o olhar da opinião pública. Priscilla não é apenas uma filantropa dedicada, mas também uma pediatra talentosa que deixou um impacto profundo por meio de seus incansáveis esforços humanitários. No entanto, seu casamento com Mark Zuckerberg, o gênio por trás do Facebook, acabou a colocando no centro do escrutínio público, onde cada aspecto de sua vida é minuciosamente analisado. A pressão vem não apenas da fama, mas também das expectativas invisíveis que a sociedade impõe às mulheres em relacionamentos poderosos. Um desafio formidável para manter sua identidade em meio ao turbilhão da notoriedade. Uma das críticas mais persistentes e duras dirigidas a Priscilla vem de algo que está além de seu controle: sua aparência. Muitos, influenciados por padrões superficiais de beleza, argumentam que, com sua imensa riqueza, Mark Zuckerberg deveria ter escolhido uma esposa mais jovem, convencionalmente perfeita e glamurosa. Em fóruns nas redes sociais, opiniões diretas a descartam como inadequada para a imagem de uma esposa troféu, o estereótipo de uma supermodelo loira de olhos azuis. Detratores afirmam que sua herança asiática e sua idade fazem dela uma escolha inexplicável para um bilionário como Mark. Alguns vão ainda mais longe, insistindo que um homem com sua fortuna já deveria ter abandonado Priscilla em favor de uma deslumbrante loira fatal. Um crítico chegou a exclamar incrédulo: "Simplesmente não consigo acreditar." Essas palavras vão além de ataques pessoais. Elas revelam um preconceito profundo. A ideia de que riqueza e poder devem andar de mãos dadas com a beleza física, rigidamente definida por padrões ocidentais. Mas, ao olhar além dos julgamentos superficiais, a trajetória de Priscilla conta uma história muito diferente. Uma de resiliência e conquistas que superam qualquer crítica rasa. Nascida em 24 de fevereiro de 1985, em Braintree, Massachusetts, em uma família de refugiados vietnamitas, Priscilla cresceu em circunstâncias modestas, longe de qualquer glamour. Primeira de sua família a frequentar a universidade, trabalhou incansavelmente para conquistar uma vaga em Harvard, uma instituição de elite inacessível para a maioria. Embora muitos a enxerguem apenas como a esposa de um bilionário, Priscilla trilhou seu próprio caminho, tornando-se pediatra e dedicando-se integralmente à filantropia. Seu compromisso em ajudar os outros sempre foi a força motriz de sua vida. O trabalho voluntário na faculdade despertou sua paixão pela medicina, uma área onde poderia fazer a diferença real. Para se conectar melhor com seus pacientes, chegou a aprender espanhol, facilitando a comunicação com as famílias latinas sob seus cuidados. Mais tarde, ao lado de Mark, cofundou a iniciativa Chan Zuckerberg, comprometendo-se a doar 99% das ações do Facebook para causas como educação e saúde. De origens humildes a contribuições notáveis, Priscilla Chan é muito mais do que apenas a mulher ao lado de um marido famoso. Ela é uma figura independente, forte e inspiradora. Apesar de suas notáveis conquistas, Priscilla Chan nunca esteve livre de suspeitas e especulações maldosas sobre seu papel na vida de Mark Zuckerberg.
Alguns até lhe atribuíram segundas intenções, sugerindo que sua herança chinesa poderia ser uma carta estratégica para Mark expandir sua influência comercial na China. Um país onde o Facebook está banido há anos. Especula-se que sua bagagem cultural lhe daria vantagens, como permissões especiais para penetrar nesse gigantesco mercado. Um cínico chegou a comentar que essa visão a reduz a um mero ativo geopolítico, ignorando seu talento e suas contribuições genuínas, uma perspectiva injusta e limitada. Por outro lado, muitos enxergam Priscila como um símbolo de autenticidade e humildade, qualidades raras no mundo extravagante dos bilionários. Casamento não é só aparência, é sobre como a relação beneficia a ambos, afirmou um defensor com convicção. Essa visão reforça a ideia de que relacionamentos baseados em valores compartilhados e respeito mútuo são muito mais sólidos do que aqueles sustentados pelo glamour superficial. Alguns até a comparam às parceiras de outros magnatas, como Elon Musk. Enquanto os relacionamentos de Musk frequentemente estampam manchetes por dramas e excessos, Priscila optou por uma vida mais reservada, marcada por força e dignidade. O relacionamento entre Priscila e Mark Zuckerberg parece ser a prova de um vínculo profundo e duradouro que resiste às críticas superficiais. Aqueles que esperavam que Mark a trocasse por alguém mais deslumbrante falharam em reconhecer a estabilidade e a profundidade que ela trouxe para sua trajetória. Mas esses ataques também revelam um problema maior na sociedade. Mulheres em evidência, especialmente as casadas com homens poderosos, vivem sob constante escrutínio. Cada ação, aparência e decisão são julgadas por padrões raramente aplicados a seus maridos. A inteligência, as conquistas e a dedicação de Priscila à filantropia muitas vezes ficam em segundo plano diante de comentários superficiais sobre sua aparência ou seu papel como esposa de Zuckerberg. No entanto, em meio ao ruído, há quem a veja pelo que ela realmente é, uma inspiração. Admiram sua resiliência, compaixão e força discreta. Ela é boa demais para ele, brincou alguém certa vez, virando a narrativa e oferecendo uma nova perspectiva. Enquanto o público continua debatendo se Priscila Chan é realmente a parceira ideal para Mark Zuckerberg, uma questão maior paira no ar. A força do relacionamento deles veio da simplicidade dos primeiros dias, antes que a fama e a fortuna lançassem sua longa sombra sobre suas vidas. Vamos voltar no tempo para Harvard, onde as raízes desse amor foram plantadas e cultivadas. Um encontro marcante em Harvard. Em 2003, os históricos corredores da Universidade de Harvard foram palco de uma história de amor improvável. Em uma festa animada, organizada pela Alpha Epsilon Pi, Mark Zuckerberg, então um jovem estudante ambicioso, e Priscila Chan se encontraram pela primeira vez. Mark, um calouro ousado com um espírito rebelde, já havia causado polêmica no campus com o FaceMash, um site que classificava a aparência dos alunos. Enquanto isso, Priscila, também caloura e natural de Boston, era mais reservada, focada nos estudos e pouco interessada no alvoroço ao redor dele. O primeiro encontro deles esteve longe de ser um conto de fadas. Enquanto esperavam na fila do banheiro em meio ao caos barulhento da festa, trocaram algumas palavras peculiares e quase aleatórias. Com seu humor excêntrico e um toque de arrogância, Mark brincou que poderia ser expulso de Harvard a qualquer momento e sugeriu que eles deveriam sair antes que ele desaparecesse do campus. Amuada, mas intrigada com o rapaz estranho à sua frente, Priscila deu uma risada discreta, pouco convencida. Na época, Mark não estava exagerando. O FaceMash o havia colocado em sérios apuros com a administração da universidade, deixando seu futuro acadêmico por um fio. Priscila, que já tinha ouvido rumores sobre suas travessuras, admitiu que duvidava que ele duraria muito tempo em uma instituição tão prestigiada. Ainda assim,
Foi justamente esse começo inesperado e pouco convencional que forjou um vínculo único entre eles. O primeiro encontro foi um reflexo perfeito da personalidade ousada e autêntica de Mark. Em vez de se preocupar com as tarefas inacabadas, ele disse a Priscila que preferia passar tempo com ela do que ficar sozinho, mergulhado nos deveres. Priscila, disciplinada e metódica por natureza, ficou inicialmente surpresa com a atitude despreocupada dele. Mas havia algo na sinceridade e franqueza de Mark que a cativou, como uma lufada de ar fresco rompendo a estrutura rígida do mundo que ela sempre conheceu. Naquela noite, entre risadas espontâneas e conversas despretensiosas, um relacionamento começou. Um que enfrentaria inúmeros desafios, mas também seria marcado por momentos extraordinários. Em 2005, Mark tomou uma decisão que mudaria sua vida. Abandonou Harvard e se mudou para Palo Alto, na Califórnia, dedicando-se inteiramente à sua criação, o Facebook. Priscila, firme e pragmática, optou por ficar para concluir sua graduação. A distância física e os caminhos divergentes poderiam facilmente tê-los separado, mas, em vez disso, o vínculo entre eles só se fortaleceu. Quando Priscila se formou em 2007, Mark estava lá, radiante de orgulho. Pouco depois, ela se mudou para a Califórnia para estudar medicina na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Conforme suas vidas se tornavam cada vez mais consumidas por ambições grandiosas, ambos permaneceram comprometidos em manter a relação viva. Priscila estabeleceu uma regra simples, mas significativa: um encontro por semana e 100 minutos ininterruptos juntos. Esses momentos se tornaram um porto seguro no meio do turbilhão da carreira e da fama. Seja caminhando pelo parque, jogando partidas descontraídas de bocha ou compartilhando refeições tranquilas em restaurantes asiáticos locais, eles fizeram questão de preservar um senso de normalidade em um mundo que mudava rapidamente ao redor deles. De uma conversa casual na fila do banheiro, o amor deles floresceu em um relacionamento baseado em respeito mútuo, valores compartilhados e um compromisso inabalável de priorizar um ao outro. Não importava o quão caótica a vida se tornasse. A história deles não era apenas um romance, mas o alicerce de um império que transformaria o mundo. O relacionamento de Mark e Priscila cresceu de forma constante ao longo dos anos, cada etapa fortalecendo os alicerces de um lar duradouro. Em 2010, Priscila se mudou oficialmente para a casa alugada de Mark em Palo Alto, marcando o início de um novo capítulo em sua jornada. No melhor estilo Zuckerberg, ele anunciou a novidade no Facebook com um toque de humor, oferecendo itens domésticos extras para amigos. No mesmo ano, deram as boas-vindas a um novo membro especial na família, um cão da raça Puli chamado Beast, que rapidamente se tornou uma fonte de alegria e inspiração no dia a dia. Em março de 2011, Mark e Priscila oficializaram seu relacionamento no Facebook, um gesto pequeno, mas significativo no mundo digital que ele criou. Pouco depois, compraram uma casa de 5 quartos em Palo Alto por $7 milhões, estabelecendo as bases para um verdadeiro lar familiar. Com a fortuna de Zuckerberg crescendo rapidamente, eles continuaram investindo no espaço, adquirindo 4 propriedades ao redor por um total de $43 milhões para garantir privacidade e espaço para a família em expansão. Em 2012, enquanto o mundo estava fixado no IPO histórico do Facebook, Mark e Priscila comemoravam momentos importantes em silêncio. Em maio, casaram-se secretamente no quintal de sua casa em Palo Alto. Os convidados, inicialmente chamados para celebrar a formatura de Priscila na Faculdade de Medicina, foram surpreendidos com uma cerimônia íntima e emocionante. Simples e sem ostentação, o casamento refletiu perfeitamente a natureza reservada e sincera do casal. Pouco depois,
Mark atualizou seu status no Facebook para casado, incendiando a plataforma com uma enxurrada de felicitações do mundo inteiro. A lua de mel foi tão despretensiosa quanto o casamento. Durante a viagem a Roma, eles pararam no McDonald's para uma refeição rápida. Um momento aparentemente comum, mas que simbolizava a simplicidade que valorizavam, mesmo em meio à vida agitada. Ao longo dos anos, o relacionamento permaneceu forte. Em 2015, Priscila concluiu sua residência em pediatria, reforçando sua dedicação à medicina e aos esforços filantrópicos. No mesmo ano, após enfrentarem a dor de 3 abortos espontâneos, deram as boas-vindas à primeira filha, Máxima Max Chan Zuckerberg. Para celebrar o nascimento de Max, o casal lançou a iniciativa Chan Zuckerberg, comprometendo-se a doar 99% de suas ações do Facebook para causas como educação, saúde e avanços globais. A família continuou a crescer com a chegada da segunda filha, August, em agosto de 2017. Mark até tirou 2 meses de licença paternidade, uma decisão que destacava seu compromisso com a família, apesar das exigências de administrar o Facebook. Os domingos se tornaram um momento sagrado para eles, seja explorando restaurantes locais ou simplesmente desfrutando de momentos tranquilos juntos. Os esforços filantrópicos do casal deixaram um impacto duradouro. Em 2015, fundaram a The Primary School, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar alunos de famílias de baixa renda, garantindo maior acesso à educação de qualidade. Também doaram 75 milhões de dólares ao Hospital Geral de São Francisco, que mais tarde foi renomeado em homenagem a Zuckerberg. Embora a mudança de nome tenha gerado controvérsias devido aos problemas jurídicos do Facebook, o compromisso do casal com a saúde pública e a educação permaneceu inabalável. Em março de 2023, sua família ficou completa com o nascimento da terceira filha, Aurélia Chan Zuckerberg, trazendo ainda mais alegria ao lar. De origens humildes a uma família plena e amorosa, a jornada de Mark e Priscila é um testemunho do poder do amor e da parceria para superar os desafios da vida. O relacionamento do casal Zuckerberg sob a pressão da tecnologia. Embora a vida familiar de Mark e Priscila parecesse um retrato de felicidade, começaram a surgir questionamentos sobre o impacto da incansável paixão de Zuckerberg pela tecnologia, especialmente pela realidade virtual e pelo metaverso em seu relacionamento. Sua busca incessante por inovação poderia estar silenciosamente abalando os alicerces de sua vida pessoal. O casal frequentemente compartilhava momentos aparentemente perfeitos, grandes gestos românticos que encantavam o público, mas, por baixo da superfície, começaram a surgir sussurros de desarmonia, como notas desafinadas em uma sinfonia até então harmoniosa. Mark Zuckerberg, o visionário da tecnologia que redefiniu a comunicação global e acumulou uma fortuna imensa, não estava em evidência apenas por suas conquistas profissionais, mas também pelas turbulências em sua vida pessoal. Embora ele e Priscila Chan sempre aparecessem como um casal ideal em postagens cuidadosamente selecionadas, recentes relatos sugeriam tensões ocultas. Para celebrar seu aniversário de casamento, Mark surpreendeu Priscila ao recriar uma memória especial da época da faculdade. Ele gravou uma versão de Get Low, a música que tocava quando se conheceram, e ainda colaborou com o artista de hip-hop Tay para dar um toque único. O gesto nostálgico encantou os fãs, reforçando a imagem de um relacionamento romântico e dedicado. Mas nem todas as suas demonstrações de afeto foram recebidas com entusiasmo. Um presente inusitado de Mark, uma estátua romana de 7 pés de altura retratando Priscila, gerou reações mistas quando foi revelado online. Encomendado como uma homenagem a ela, o monumento foi visto por alguns como um símbolo de amor profundo, enquanto outros questionaram seu real significado.
Um psicólogo até sugeriu que gestos extravagantes como esse poderiam, em alguns casos, servir como uma forma de compensação para lacunas emocionais. Apesar dessas exibições públicas de carinho, relatos sobre tensões privadas continuaram surgindo, levantando dúvidas sobre a solidez do casamento. Priscila não conseguia esconder sua crescente preocupação com a obsessão de Zuckerberg pela realidade virtual e pelo metaverso. O fato de ele passar até 14 horas por dia usando um headset de VR a deixava inquieta. Rumores indicavam que Mark teria brincado ao chamá-la de sua esposa da vida real e perguntado de maneira inquietante se ela era sua esposa de carne e osso ou sua esposa digital. Esses comentários estranhos não pararam por aí. Ele também teria se referido ao próprio filho como um herdeiro digital e questionado, em tom de brincadeira, se o menino tinha pernas. Embora essas falas pudessem ter sido ditas em tom humorístico, elas apenas aumentavam a pressão sobre Priscila, que se via cada vez mais imersa em um mundo dominado pela tecnologia, onde a linha entre a realidade e o virtual parecia se tornar cada vez mais difusa. Por anos, Priscila manteve uma postura firme de não interferir nos empreendimentos tecnológicos de Mark, mas começou a questionar a estabilidade do relacionamento à medida que ele se aprofundava no metaverso. As tensões pareciam ter chegado ao auge durante um suposto incidente em que Mark, ao tentar usar seu headset de realidade virtual de maneira incomum, sofreu um choque elétrico. Embora o evento nunca tenha sido oficialmente confirmado, ele reforçou a imagem de um homem tão imerso em seu trabalho que a fronteira entre o real e o virtual havia se tornado perigosamente tênue. A trajetória do casal, que começou com dias simples na faculdade, agora refletia como até os relacionamentos mais sólidos podiam ser abalados quando a ambição tecnológica passava a dominar todos os aspectos da vida. As pressões do império tecnológico de Zuckerberg pareciam testar os limites do casamento, levantando questões críticas sobre o impacto a longo prazo de sua busca incansável por um mundo sem barreiras físicas. O sonho do metaverso de Mark Zuckerberg e seu impacto no casamento. Quando Mark Zuckerberg apresentou o conceito de metaverso em 2021, rebatizando o Facebook como Meta, o mundo da tecnologia explodiu em entusiasmo. Ele prometia uma experiência virtual totalmente imersiva, onde as barreiras do mundo físico seriam apagadas, abrindo caminho para interações digitais sem precedentes. A visão cativou as indústrias instantaneamente, levando gigantes corporativos como Disney e Walmart a correrem para garantir seu espaço no que era aclamado como a nova fronteira da era digital. A mídia o exaltou, comparando o metaverso a um salto revolucionário, o amanhecer de uma nova era em que as pessoas poderiam viver, trabalhar e se conectar em um reino totalmente diferente. Mas o brilho inicial desapareceu rapidamente. Horizon Worlds, o principal produto da Meta, foi lançado com vídeos promocionais chamativos e promessas ambiciosas, mas não conseguiu atender às expectativas dos usuários. Inspirado por mundos virtuais anteriores, como Tron, 1982, e Second Life, 1003, o metaverso de Zuckerberg deveria ser inovador. Em vez disso, tornou-se um desastre em câmera lenta. Horizon Worlds, o centro dessa visão, foi imediatamente criticado por seus gráficos ultrapassados, interface desajeitada e falta de design intuitivo. Além disso, os volumosos headsets de realidade virtual, óculos, só aumentaram as barreiras, tornando a experiência prometida de imersão total tudo menos envolvente. Em vez de cidades digitais vibrantes e movimentadas, os usuários se depararam com espaços vazios e sem vida, uma promessa quebrada que nunca se concretizou. Os números pintavam um quadro ainda mais sombrio. Enquanto outras plataformas da Meta, como Facebook e Instagram, contavam com bilhões de usuários ativos,
o metaverso atingiu um pico de apenas 300 mil usuários mensais, um número dolorosamente pequeno em comparação com suas ambições iniciais. Pior ainda, a maioria desses usuários eram crianças, e não o público amplo que a Meta havia almejado. Apesar das grandes expectativas, o metaverso falhou em estabelecer uma identidade ou propósito claro, deixando muitos se perguntando: para que esse projeto realmente servia? Com a indústria da tecnologia voltando sua atenção para aplicações mais práticas da inteligência artificial, a relevância do metaverso caiu rapidamente. O Reality Labs, a divisão da Meta responsável por seu desenvolvimento, registrou um prejuízo impressionante de 21 bilhões de dólares até 2023, sem avanços significativos que justificassem o investimento massivo. À medida que o metaverso perdia força, as tensões na vida pessoal de Mark Zuckerberg também começavam a vir à tona, uma consequência inevitável das pressões crescentes. Com o projeto do metaverso estagnado, os sinais de instabilidade na vida pessoal de Mark Zuckerberg se tornaram cada vez mais evidentes. Priscilla Chan, sua parceira fiel ao longo dos altos e baixos, ficou cada vez mais inquieta com a obsessão do marido pelo mundo virtual. O hábito de Mark de passar horas por dia usando um headset de realidade virtual não apenas reduzia o tempo com a família, mas também criava uma barreira invisível entre eles. No início, a tensão era sutil, como uma brisa passageira, quase imperceptível. Mas logo se tornou inegável quando Mark começou a fazer comentários estranhos. Ele passou a chamar Priscilla de sua esposa do mundo real, e em tom de brincadeira, perguntava se ela era uma esposa de carne e osso ou uma esposa de computador. O que para ele pareciam piadas inofensivas, para Priscilla eram pequenas feridas, aprofundando sua inquietação. O problema ia além da relação com sua esposa. Em uma ocasião, Mark teria se referido ao próprio filho como um herdeiro digital e questionado, ainda em tom de brincadeira, se o menino tinha pernas, confundindo ainda mais a linha entre a realidade e o mundo virtual no qual estava tão imerso. Enquanto para os de fora esses comentários podiam parecer apenas excentricidades, para Priscilla, eles reforçavam uma sensação de afastamento. Ela se sentia cada vez mais isolada dentro de sua própria casa, presa entre a estabilidade que valorizava e as prioridades em rápida transformação do marido. Como mãe e esposa que prezava pelas conexões humanas genuínas, ela enfrentava uma dura realidade: como conciliar a ambiciosa visão de Mark para o metaverso com sua crescente ausência na vida familiar. Além de seus comentários peculiares, até mesmo seus gestos grandiosos, como a estátua em estilo romano que presenteou a Priscilla, começaram a assumir um significado diferente. O que antes parecia uma homenagem romântica, agora soava mais como uma tentativa de compensar algo que estava faltando. A psicóloga Isabelle Morley observou que presentes extravagantes podem, às vezes, mascarar problemas não resolvidos dentro de um relacionamento. Para Priscilla, esses gestos já não eram suficientes para preencher a crescente lacuna entre ela e as prioridades em constante mudança de seu marido. A obsessão de Zuckerberg com o metaverso também gerou manchetes bizarras. Rumores circularam de que ele teria experimentado seu headset de realidade virtual de uma maneira incomum, resultando em um choque elétrico. Embora amplamente especulativa, essa história reforçava a imagem de um homem tão consumido por seu trabalho que estava perdendo a noção da realidade. Os paralelos entre os desafios do metaverso e as fissuras em seu casamento eram impossíveis de ignorar. Ambos pareciam sofrer do mesmo problema, uma visão ambiciosa que ofuscava os aspectos simples, mas essenciais, da vida. À medida que a Meta passou a focar em inteligência artificial e outros empreendimentos, uma pergunta persistia. O relacionamento de Mark e Priscilla resistiria à pressão de suas ambições implacáveis? As exigências da fama,
combinadas com sua imersão no mundo virtual, estavam levando o casamento ao limite. Zuckerberg, conhecido por suas inovações revolucionárias, continuava firme em sua missão de construir um mundo onde a realidade virtual transcendesse os limites físicos. Mas a que custo? Enquanto investia no futuro digital, quanto estava sacrificando no mundo real? Se seu casamento poderia suportar o peso de suas aspirações, era uma questão que apenas o tempo poderia responder. Enquanto o mundo continua acompanhando sua trajetória profissional, a dúvida permanece. Como os desafios pessoais e profissionais irão se desenrolar na vida de Zuckerberg? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de ficar ligado para as próximas atualizações. Obrigado por ler e até a próxima!